Oiê, vamos falar da URGS? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje, para poder te ajudar mais com a redação da URGS e também entender um pouco do tema do que a gente teve da URGS, eu vou aqui ler os textos motivadores, falar de algumas teses possíveis, principalmente também alguns tipos de repertório que você poderia utilizar e o que eu achei do tema de redação da URGS. Lembrando que esse tema de redação é da URGS de a URGS 2024, porque é o ano de acesso, então toda vez tem essa certa confusão. Então eu já estou dando aula há muito tempo e toda vez eu me confundo todas as vezes, que é de que a gente tem a URGS Acesso 2024, que foi feita no ano de 2023. E para você também poder conferir os textos motivadores e para você poder dar uma olhada de como eles caíram, eu vou deixar um link aqui embaixo do vídeo, ou se não, você pode acessar esse código QR para dar uma olhada também nos textos motivadores desse tema de redação. Uma das coisas que mais chama atenção, que tem da diferença do texto que a gente tem da URGS para os outros vestibulares, é que a gente tem um extenso texto para poder discutir sobre um tema da URGS. Então aqui a gente vai acompanhar a leitura de todo esse texto, que geralmente a gente só tem um texto motivador, mas a gente também tem uma situação social. Então eu vou fazer a primeira leitura do texto motivador e depois da situação que você precisa fazer um texto que vai ser lido depois. Então a gente vai ler o texto que a gente tem como título Deixem a História em Paz, que foi publicado pelo professor Jaime Pinsky, que é historiador e professor também da Unicamp. Então a gente vai ler aqui o texto na íntegra que apareceu também na URGS. Deixem a história em paz. Se as lições da história fossem claras, Solano Lopes não seria considerado herói no Paraguai e bandido do Brasil, e Duque de Caxias não seria cultuado no Brasil e considerado um carrasco sanguinário no país vizinho. Ouça em conversas informais, médicos, advogados, economistas e administradores de sucesso me informando, consolando, que pensaram em estudar história. Admiro muitos historiadores e gosto das lições que ensinam. Sinto decepcioná-los, meus caros, mas história não é para amadores. Na verdade, a maioria nem sequer tem ideia do que é história, embora todos se sintam no direito, obrigação, de palpitar sobre o assunto e até de exigir a troca de professores em muitas escolas. Mas vamos por partes. Sim, senhores, história é uma área de conhecimento que nos toca profunda e diretamente. Não é aquela coisa idiota e decorativa, nos dois sentidos, é ensinada em meados do século passado no Brasil e em muitas escolas de primeiro mundo até hoje. Basta examinar livros didáticos supostamente de história em escolas públicas dos Estados Unidos. Não passam de compêndios parecidos com listas dos infindáveis presidentes americanos e alguns cidadãos de destaque. Algo sobre suas vidas, outro tanto sobre suas obras, poucas e até nenhuma palavra sobre as sociedades em que atuaram, a condição das minorias, a democracia na prática, não só a democracia formal, o papel das mulheres, a vida dos indígenas, dos negros, dos imigrantes e assim por diante. História não é a narrativa, ou uma narrativa, nem qualquer narrativa, sobre coisas que aconteceram. História implica se apropriar do passado a partir do presente. Se um estudioso de qualquer época e de qualquer tema do passado decide pesquisar algum fato que tenha acontecido, ele vai, obrigatoriamente, olhar esse passado a partir do seu presente. E seu presente, o ponto de vista a partir do qual ele se dá conta daquilo que aconteceu, será, hoje, diferente do ponto de vista de alguém que estudou esse passado há, por exemplo, um século. Um elefante será sempre um elefante, mas se o ponto de vista levar o observador a conhecer o elefante pela frente, ele poderá ver uma tromba enorme, mas se o enxergar por trás, verá apenas um rabinho. Deixando a zoologia de lado, é evidente que não se pode deixar de considerar a historicidade do próprio historiador. Uma historiadora que se debruce hoje sobre a história das mulheres no período colonial brasileiro será levada a fazer investigações que outra, vivendo um século atrás, não terá feito. O comportamento, a prática social, a relação que as mulheres têm com o próprio corpo, a moral sexual, os objetivos profissionais, até mesmo seus anseios e sonhos, têm a ver com sua realidade econômica, política e religiosa. Mulheres da Arábia Saudita só receberam autorização para dirigir veículos há poucos anos, e isso seguramente pode parecer revolucionário para moradoras de países vizinhos, algumas ainda sujeitas a imposições machistas, vestidas de dogmas de fé. Mas a coisa toda parecerá um arcaísmo insuportável em sociedades que superaram esse dilema há muitas décadas. O historiador precisa ter sensibilidade e conhecimento empírico e teórico para pesquisar, entender e apresentar a questão. História não é para amadores. Uma questão precisa ficar clara: história não tem partido, não é de esquerda nem de direita. Quem trabalha com ela precisa utilizar todas as técnicas que aprendeu na faculdade ou fora dela, para não confundir a atividade docente com o espaço de pregação política. Seu compromisso como docente é com o conhecimento histórico estabelecido a partir de pesquisas feitas
por gente séria. Hoje, temos centenas de cursos de história no país, com gente boa se formando em muitos lugares. Temos também livros sérios que apresentam questões fundamentais da história com linguagem acessível a professores e alunos. Buscar obras de qualidade para ter bons pontos de partida é uma atitude necessária para não transformar a sala de aula em campo de batalha ou palanque político. Por outro lado, cabe aos dirigentes educacionais oferecer suporte aos seus docentes. Tenho visto um movimento inaceitável de pais de alunos querendo interferir em programas de curso, em abordagem dos temas sensíveis, chegando até a instrumentalizar seus filhos para questionarem de modo grosseiro os professores quando esses não apresentam a abordagem histórica que os interessa. Ler para os filhos, ler com os filhos, ler para dar exemplo aos filhos é, sem dúvida, uma forma melhor de ajudar o processo educacional do que insurgi-los contra os professores de história. Pedir para que a escola cuidem mais da iniciação científica de seus alunos para que o país tenha ainda alguma chance de chegar a um patamar que desejamos é outra. É só querer ajudar de verdade. Então, a partir dessa leitura desse texto, a gente vai ter várias ideias sendo apresentadas, mas acho que a gente precisa prestar atenção em uma outra coisa também que acontece com o da URGS, que é a situação social que você vai ter que escrever o texto, que vai aparecer com as seguintes palavras. Agora, considere a seguinte situação. Você está no último ano de ensino médio e faz parte de um grupo formado por pais, alunos e professores, cuja função é debater o futuro do ensino na sua escola. Desta vez, o ensino da história será o grande tema de discussão. Que história pode e deve ser ensinada? Esse assunto tem grande relevância, porque ele faz pensar sobre o nosso passado e o nosso presente. Ele também faz refletir sobre manifestações de preconceito, de intolerância, de autoritarismo, de racismo e de tantas outras formas de discriminação. Uma boa discussão a respeito de tudo isso faz ver e entender melhor nossa conexão com a história da humanidade, o que inclui avaliar nossas ações, tanto positivas quanto negativas. A partir disso, podemos criar sociedades mais equitativas, justas e inclusivas. O texto Deixem a História em Paz certamente é um bom ponto de partida para o debate sobre o futuro do ensino de história em sua escola, e por isso foi apresentado ao grupo do qual você faz parte, como forma de dar início à conversa. Após a leitura, feita pelo grupo, decidiu-se que algumas pessoas deveriam apresentar uma opinião fundamentada sobre as ideias veiculadas pelo texto do professor. Você está entre as pessoas escolhidas. O conjunto dessas opiniões conduzirá o grupo a levar em conta ou não o texto como um parâmetro. Como um dos escolhidos, você foi encarregado de dissertar sobre as ideias do texto Deixe a História em Paz, de Jaime Pinsky. Nessa dissertação, você deverá apresentar ao grupo o seu ponto de vista a respeito dos argumentos expostos pelo historiador. A sua dissertação será lida perante o grupo e certamente será levada em conta para auxiliar a balizar o futuro do ensino de história em sua escola. Lembre bem, você terá a oportunidade de opinar sobre algo que pode ter grande impacto na sua escola, o que pode incluir outras disciplinas do currículo e na formação de cidadania de seus colegas. Então você pode ter percebido que tem muitas ideias a serem trabalhadas e que também pode ser que a primeira reação que você tenha ao ler tudo isso é de que você não sabe nada do tema. O que a gente precisa sempre entender em URGS é que a gente já tem todas as informações que a gente precisa dentro dos textos motivadores. Trazer repertórios é algo adicional. O que eu quero aqui mais construir é a ideia do que a gente pode ter de teses possíveis e discussões possíveis. A primeira coisa que a gente tem que olhar é quando a gente vê o grande tema de discussão, que é que história pode e deve ser ensinada. Quando a gente tem uma pergunta que ela é aberta, a gente sempre pode ter várias formas de poder conseguir responder. Só que como o próprio texto está falando, você precisa levar em conta as ideias apresentadas dentro do texto. Então dentro do texto a gente viu as ideias de que a gente precisa ensinar história, mas de uma forma que ela deixe de ser tanto um palanque de política, quanto também um grande campo de discussão e batalha de argumentos. Então a gente precisa perceber que a história, ela vai caminhando-se então, no que a gente tem nesse texto, para um caminho de a gente precisa ensinar história de forma séria e que ela não seja com essa ideia de política ou até mesmo que ela é feita por amadores. Para quem não entende muito essa coisa do que a gente fala como a fazer como coisa de amador, não é só porque a gente está pensando na ideia de que muito comumente a gente relaciona de amador com uma pessoa que ela não tem profissionalismo ou ela não é experiente. É porque são pessoas que geralmente levam muito mais pelo lado emocional. Então se você percebeu no começo do texto, uma das críticas que é feita ao longo desse texto é de pessoas que são de outras áreas e que falam que gostam de história e que têm um apego emocional. Esse é um grande problema quando a gente fala de muitas das partes do que a gente tem de estudos.
que é, a gente não pode ser levado pelo lado emocional. Então, a gente tem que levar de um lado racional. Então, até mesmo eu, que sou professor de literatura, eu também tenho alguns problemas com alguns livros, porque às vezes, ou eu gosto demais da história, mas eu não consigo explicar. Ou senão eu não gosto do autor e eu tenho vários motivos. Só que a gente sempre precisa entender que quando a gente fala de ciências e áreas de conhecimento, a gente pode sim ter o nosso lado de amadorismo, de a gente ter esse amor por alguma coisa, mas isso não pode fazer com que a gente tenha a nossa única opinião por a gente ter sentimentos. Então eu acho que esse lado do amador é o que mais chama atenção, que é não podemos levar pelo lado emocional. Então algumas respostas possíveis que a gente poderia ter dessa pergunta de que história pode e deve ser ensinada, eu acho que uma das primeiras que a gente pode entender já do que eu estava falando desse amadorismo é da história, que ela pode e deve ser ensinada sem que a gente faça com que as emoções falem muito mais alto do que o lado racional. Isso vai desde o que a gente tem de política, ou até mesmo do que a gente gosta de assunto, ou que a gente acha como um assunto interessante. Muitas das vezes, por a gente ter um problema agora de mídia social e de a gente achar que tudo tem que ter uma certa recompensa, a gente acha que tudo tem que ser divertido e tem que valer a pena ser visto. Só que às vezes tem coisa que é realmente chata. Então assim, não tem como a toda hora a gente ter dopamina e a gente ter felicidade por ver alguma coisa. Então às vezes a gente sim precisa entender algumas coisas que são realmente chatas, mas elas têm um significado, elas têm um propósito. Então, lembre-se bem que ao longo de todo esse texto, não vai ter alguma tese que ela é errada, mas vai ter sempre tese que você precisa explicar muito bem o como e o porquê. Então você precisa explicar e justificar muito bem para que a sua tese ela seja válida dentro dessa argumentação. Até indo para um outro caminho, que foi o que foi colocado dentro do texto, é que a história que pode e deve ser ensinada é a história que ela não deixa de fazer uma conexão entre passado e presente. A gente precisa perceber que ao longo do texto está se explicando que é muito comum que a gente tenha um compêndio, que a gente olhe para o passado como se fosse um grande glossário ou dicionário ou apenas uma coleção de figurinhas que a gente tem, em vez de se fazer uma análise do passado com uma análise do presente. A gente precisa fazer isso porque, tudo bem, a gente pode entender que em certas situações, algumas coisas eram crimes ou eram permitidas por conta do período que a gente tem. Mas se a gente não faz essa associação, a gente não consegue entender por que a gente está estudando. Então, mais uma vez, a gente tem aqui que ao longo do texto de motivador, temos as ideias já colocadas, mas a gente precisa fazer uma explicação e uma justificativa de por que a gente tem que ter essa forma de argumentar ao longo da redação. E de uma outra forma, como a gente percebeu também ao longo do texto, uma outra história que poderia e deve ser ensinada é que a história que temos, ela já está sendo ensinada. O problema é que, como ela pode e deve ser ensinada, é que a gente não tenha a interferência emocional dos pais e dos alunos. Porque se a gente for perceber, a gente tem que sim, nós temos muito assunto do que se fala de história. É praticamente impossível falar de história do Brasil e história do mundo sem falar de vários assuntos que a gente já não seja interessante por si só. Mas a gente pode perceber que muitas das vezes está se interferindo por conta dos pais. E assim, eu posso ser um pouquinho emocional nessa parte, mas eu considero que muitas das vezes a maior parte dos problemas do que temos de ensino é sempre por parte dos pais do que realmente por parte dos alunos. Porque se a gente vai ver quando a gente conversa com os alunos, eles estão dispostos a quererem conversar. Mas o pai vai lá e ele tenta fazer esse controle educacional como se, por exemplo, a internet não fosse um local aberto. O problema é que a internet, ela só fica fazendo um nicho e ela te constrói aquele nicho como se não tivessem outras opções. Dentro de uma sala de aula, você vai ter muito maior e muito mais provável o encontro de várias opiniões diferentes, mas com a possibilidade de que essas opiniões consigam ser argumentadas e consigam fazer sentido, porque tem um professor que é uma pessoa que estudou e está lá, ela não está lá de forma amadora, mesmo que você não concorde com o ponto de vista da pessoa. Então eu acho que o que pode e deve ser ensinado é de forma a ser respeitado o professor, e de que também a opinião, quando ela é fundamentada, bem argumentada, ela faça sentido e que tenha um raciocínio lógico, não tem problema nenhum. É aquela coisa de você ter aquelas regrinhas de maternal. Você não pode xingar, não pode prometer que vai matar o coleguinha, não pode puxar o cabelo e não pode chamar de bobo, feio e chato. Então é uma argumentação que a gente tem quando a gente fala de pontos de vista de história, é a mesma coisa. Você pode ter uma opinião, mas ela precisa ser fundamentada logicamente.
e não de forma que você vai ter apenas de lado emocional ou lado político. Mas também eu quero saber de você, qual que seria a tese que você teria ao longo desse tema de redação? Lembrando mais uma vez que não existe uma tese errada. O que a gente tem que geralmente a gente precisa explicar e justificar muito bem para que não deixe em aberto ou que deixe apenas como seu ponto de vista ou opinião, para que a gente tenha uma argumentação. Como é um texto dissertativo, argumentativo, você precisa dissertar, ou seja, explicar, e argumentar, ou seja, justificar. E agora, pensando de alguns repertórios que poderiam ser possíveis de utilizar nessa redação, eu acho que um dos mais fáceis da gente conseguir perceber é o que a gente tem da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu falo desse tipo de repertório porque não é que a gente tem a obrigação de a gente trazer o ensino de história ou de também que a gente tenha que ter o respeito de opiniões diferentes, mas é que quando a gente fala da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ainda que hoje a gente vai ter a existência de várias leis, de várias garantias, falando de que a gente tem o respeito e também que a gente tem toda essa ideia de que todo ser humano nasce igual perante a lei, a gente tem países que ainda não seguem essa ideia, ou até mesmo de ideais que mesmo em países desenvolvidos não existe isso. Que é país mais contraditório do que, por exemplo, os Estados Unidos, que criou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a gente tem o problema de que a gente tem o armamento que faz com que a gente tenha o problema de pessoas perderem a vida. E aí a gente tem, então, vários outros problemas que a gente tem do que a gente pode pensar da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como, por exemplo, muitos países que fazem com que os ideais da religião sejam muito mais importantes do que outros ideais sociais. Então a gente vai ter esse problema de que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela por si só é uma existência, mas cabe a nós como sociedade garantir esses direitos e que, se a gente for comparar com outras leis que foram construídas ao longo de todo o período, a evolução das leis, ela vai mudando. A nossa perspectiva de história muda também. Então a gente perceber que a história muda, o povo muda, mas a gente sempre tenta fazer com que seja cada vez melhor, e não o contrário. Uma outra possibilidade de repertório que a gente tem também é quando a gente fala tanto de algumas obras que já tratam de certas distopias e de tratamento sobre a história. Um exemplo muito claro que a gente tem, que é até meio fácil de a gente lembrar, é da obra de 1984 do George Orwell, que fala com que a gente tem que, sim, dentro de um futuro distópico, a gente tem a mudança da história no que a gente tem do Ministério da Verdade, fazendo com que a gente tenha aqui a nossa perspectiva sobre a história, ela vá mudando e que ela faça com que a gente tenha que apenas a aceitação. Mas assim como ao longo do texto é explicado, história não é uma coisa que é apenas por emoção, não é alguma coisa que ela é apenas por você aceitar. Você tem livros de pessoas sérias falando sobre o assunto, para você poder conseguir também estudar sobre pais, para poder conseguirem conversar com os filhos, para os professores conversarem com os alunos. Então a história, ela não é apenas um compêndio e que a gente tem um álbum do que a gente vai seguindo e vai aceitando, mas que a gente conversa também, que a gente respeita e que a gente também tem sempre fontes para poder conseguir acessar. Um livro também muito parecido, que tem com a ideia de 1984, é a História do Cerco de Lisboa, do José Saramago. Essa obra, apesar dela também tratar de um mundo ficcional, ela trata de um grande choque que tem do escritor, que ele precisa olhar sobre a história do Cerco de Lisboa, que a gente tem de uma batalha entre os cristãos e os muçulmanos. O que vai acontecer é que ele precisa adicionar a palavra não, que ele vai ter então um problema de que, se ele coloca essa palavra não, toda a história pode se modificar. Então, o tratamento da história, de como ela pode e deve ser ensinada, ela vai também sobre as nossas fontes que a gente tem, sobre os livros que a gente também estuda. Então, muitas das vezes, não é o problema nem do que a gente está conversando com as pessoas, mas qual a fonte que a gente está vendo, ou seja, de quais são os pesquisadores que estamos formando para a gente poder conseguir ter essa conversação de história. E eu tô falando também não só dos historiadores específicos do que a gente tem da história, porque também no que a gente tem na discussão ao longo do tema da redação, a gente percebe que isso pode influenciar em outros temas. Por exemplo, falar de história sem falar de filosofia é muito difícil, porque a gente precisa associar o período histórico com o período do pensamento. Falar de literatura sem falar de contexto histórico é mais difícil ainda, porque como você explica que uma obra surgiu em dado período de tempo, se você não fala do período do tempo? E por fim, eu acho que um outro repertório que seria muito interessante de se colocar é o que a gente tem do filme Encanto da Disney. Eu acho que foi talvez o último bom filme que a gente tem da Disney, assim, realmente falando
Mas assim, enfim, dado esse meu pitaco do que eu tô falando dos filmes da Disney, a gente tem que, se a gente for olhar por um núcleo familiar, a gente tem esse problema que a gente fala de que não se pode se falar sobre o Bruno, mas também da perspectiva do que as pessoas têm sobre o que está acontecendo. De muitas das formas do que a gente percebe, a personagem Bruno fala do que vai acontecer no futuro, só que cada um interpreta de uma forma que ele bem entende. Então esse que é o problema que a gente tem ao longo de toda essa história. A gente pensa que quem está trazendo a mensagem é um grande problema, mas na verdade um dos problemas também é o que a gente está querendo tentar interpretar. Então, essa tentativa de interpretação do que está tentando se associar com o que as personagens querem faz com que a gente tenha esse problema de que ao longo de todo o filme as pessoas precisam ser menos emocionais, elas precisam ser menos amadoras nesse sentido e às vezes precisam de um pouco lado de mais de raciocínio, como por exemplo, pensar mais ativamente e não culpar a pessoa que tá com as ideias e falar assim, talvez aconteça isso. E aí falar assim, mas você é o problema, pra que você foi falar disso? Agora, alguns erros possíveis que poderiam acontecer dentro desse tema de redação. Eu acho que o primeiro deles que a gente teria é a ideia de que a gente tem de que quando se fala de professores, tem muito professor tentando fazer uma doutrinação. Assim, logicamente, a gente entende que o problema de quando a gente fala desse tema de redação não é o que a gente tem sobre o sistema educacional ou do fato de que existem professores que sim, têm uma tendência a puxar mais para um lado de política do que para o outro. Mas o que a gente tem é que esse tema está perguntando como que a gente tem que ensinar a história, como ela deve ser feita. Então perceba que muitas das vezes pode acontecer de que você puxa esse tema para uma outra conversa e aí você acha que você vai perder ponto porque quem estava corrigindo está tentando lacrar ou se não tem uma pessoa que é um bolsominion corrigindo a sua redação. Não é isso. A gente tem que entender que muitas das vezes quando a gente fala de redação, a gente tem o como o seu ponto de vista faz sentido e o porquê seu ponto de vista faz sentido. Então, simplesmente falar que os professores estão doutrinando ou que os professores estão fazendo uma lacração em sala de aula, às vezes a gente precisa entender, como isso é feito, por que isso é feito? E outra, esse tema tá falando de como a história pode e deve ser ensinada? Uma outra coisa que pode acontecer de erro também é pensar que a história ela não pode ser ensinada sem que seja essa coisa de compêndio como a gente tem hoje em dia. O que acontece é que ao longo do texto a gente tem essa explicação de que sim, a gente tem esse ensino que é muito parecido dos Estados Unidos, mas se você for ler nas instruções, a gente vai ter aqui, nessa dissertação você deve apresentar ao grupo o seu ponto de vista a respeito dos argumentos expostos pelo historiador. Ou seja, você concorda com essa ideia? Você discorda dessa ideia? Você discordar da ideia do que a gente tem do autor do texto não tira pontos de você. Então lembre-se que muitas das vezes é mais fácil realmente você concordar com o que está sendo escrito do que você discordar. Mas em nenhuma forma isso tira pontos de você. É que é mais fácil concordar por quê? Porque as ideias estão aqui e aí você já explica. Mas para você poder discordar, você precisa ter um ponto de vista muito bem claro de como você discordar faz sentido e por que você discordar faz sentido. Então, você pode sim discordar, mas você precisa explicar muito bem. Agora, o que eu achei desse tema? Eu achei um tema, eu acho ele um tema legal de discutir. Porque o problema é que assim como a gente está falando aqui ao longo de todo esse vídeo, eu acho que esse tema ele é interessante de a gente conseguir analisar com outros exemplos. Porque a gente simplesmente ter um texto motivador, eu acho que não ajuda muito bem para a gente poder conseguir trazer tantas outras temáticas. Por exemplo, quando a gente fala de analisar a história, que nem tá falando que o Duque de Caxias, ele é considerado um sanguinário em um país e um herói em outro. Eu acho que esses tipos de pensamento, a gente poderia ter mais exemplos ao longo de todo o texto. Teve o tema do que a gente teve, quando a gente fala do direito à memória das mulheres na história. Eu acho que esse tema foi muito legal porque se teve muitos exemplos para poder se explicar como essa ideia funciona. Aqui a gente tem dois, então apesar de o tema ele ser muito bem construído de como a história pode e deve ser ensinada, eu acho que esse é o problema que tem, porque para a gente poder conseguir discutir muito bem do como ela pode e deve ser ensinada, eu acho que a gente precisa de mais exemplos para poder fazer sentido de que, tá bom, como ela pode e deve ser ensinada? Porque, por exemplo, se a gente tem esse exemplo, como esse exemplo poderia e deveria ser ensinado? Então, eu acho que esse tema ele é bom, mas faltaram alguns exemplos para poder ficar um pouco mais claro de como fazer essa discussão. Eu achei um tema muito bom, mas eu achei que é um tema que faltou um pouquinho de repertório para poder trazer mais essa ideia do tipo, qual que é o problema do poder e dever ser ensinado a história? O que isso pode implicar?
a gente tá explicando muito sobre o processo de ensino de história e não o que isso pode implicar ou qual é a origem de a gente ter esse ensino de história. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Então fica aqui então a minha análise a respeito desse tema da URGS, inclusive sobre alguns repertórios, o que eu achei desse tema e algumas teses que você poderia utilizar. O que você achou desse tema? Você construiu que tese ao longo de todo esse tema? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. E vale lembrar que se você quiser vir estudar comigo no meu curso de redação da URGS, tem um cupom aqui embaixo para você poder utilizar, para você poder pagar R$40 pelo curso completo. E se você não gostou do curso, você pode pedir seu reembolso dentro de 30 dias. Então, você pode acessar pelo link aqui embaixo, ou se não por esse código QR. E caso não tenha ficado muito clara essa ideia de como a gente tinha todas as ideias dentro dos textos motivadores, para você poder conseguir ter uma melhor argumentação ou ter uma melhor ideia, tem aqui um vídeo que eu explico exatamente sobre isso, de como seus textos motivadores dentro da URGS são seus amigos e podem te ajudar a respeito de você ter uma melhor argumentação. Só que se você ficou interessado sobre esse último tema que a gente tinha discutido, que é o apagamento das mulheres e o direito à memória na história, tem esse vídeo que eu faço a explicação sobre o tema. Eu fiz a mesma ideia, que era explicar sobre repertórios possíveis e também ler os textos motivadores. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!